tarde a todos. Que o amor do Mestre Jesus, né, esteja nos nossos corações. Já contaram, né, que eu vou falar sobre o homem integral, mas eu sempre gosto de contar como é que surge a ideia do tema que a gente vai estudar, né? Essa vez surgiu porque eu peguei um livro que se chama O Homem Integral. E quando eu botei o olho nesse livro, eu falei, pronto, tá aqui o que eu vou ter que falar, né? Esse livro, ele foi ditado, né, por Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo. Mas depois, fuçando, né, lá na beleza da internet, que tem coisa boa, né, tem coisa ruim, mas tem coisa boa, fuçando lá, eu consegui achar o livro em PDF. Então, depois eu vou passar para vocês, eu vou deixar anotadinho, né, ou eu passo para a Kika e bota no blog, enfim. O jeito de vocês baixarem esse livro pela internet, porque vale a pena ler, né? Nós começamos, a nossa ideia é trazer em 2 etapas, porque é muito vasto, talvez até em 3, mas enfim, a princípio a ideia é trazer em 2 estudos, né, um pouquinho do que fala esse livro. Vamos começar definindo exatamente como Joana começa no livro. Joana começa definindo o que é o homem, né? E ela diz que as enciclopédias e os dicionários definem o homem como um animal racional. Então é um animal racional, ele tem a capacidade de raciocínio lógico. Ele raciocina, tipo assim, hoje está mais ou menos frio, mas como eu vou voltar do centro, eu vou ainda fazer compras, vou aqui, vou ali, eu vou levar casaco e guarda-chuva, né? Isso é um raciocínio lógico. Então, o homem faz esse tipo de raciocínio e ele também consegue verbalizar, né? Se ele tem alguém, se ele vai vir para o centro com alguém, ele diz, fulano, vamos lá no centro, depois a gente vai em tal lugar e a gente tem que carregar o guarda-chuva e o casaco porque o tempo não está bom, né? Então ele verbaliza também de uma forma organizada o pensamento. Isso é uma característica do homem. Os outros animais não conseguem fazer isso, né? Eu até acho que os animais se comunicam e conversam, mas não dessa forma, né? O homem, então, é um animal social, ou seja, ele vive por grupo. Já viram um homem viver sozinho? Não, né? É complicado. Acaba ficando louco, a gente já viu isso até em filme, né? É um mamífero, quer dizer, mama quando nasce. É bípede, tem 2 pés. E é bímodo, tem 2 mãos, né? E ele ocupa, na escala zoológica, o primeiro lugar. Então, dentro da zoologia, que estuda os animais, ele está na mais alta classe. É o animal mais desenvolvido, né? Tem animais que têm uma célula, os homens não, tem muitas células, né? E assim vai, milhões de definições para o que é um homem, né? Inicialmente também, esse homem, que somos nós, quando falamos homem, estamos nos referindo a seres humanos, né? Homens, mulheres. Esse homem, esse animal, vivia nas cavernas. Apenas lutava e caçava para sobreviver. O seu corpo não era como o nosso, né? Ele já vivia sempre curvado. Imagina, né? Ele vivia sempre escondido com medo. Era essa já a posição natural dele. Com a evolução, o corpo evoluiu e a gente vê isso. Todo mundo que passou aqui no banco escolar, logo no comecinho, já sabe disso, né? Tem até um desenho clássico que vai o homem que é bem curvado e ele vai se levantando até estar ereto, né? Aí somos os homens eretos, né? Tudo, então, evolui, né? Se o ser é pensante, o ser pensa e cada vez que ele pensa, ele elabora. Cada vez que ele pensa, ele evolui, né? E ele evoluiu no seu corpo físico, que saiu lá do corpo curvado das cavernas até o homem eretos, que somos nós, né? Hoje nem tanto eretos, porque estamos com alguns vícios de postura em função de computador, de televisão,
né? Então, estamos voltando meio que ao homem das cavernas, né? Meio que só assim para estar vendo no computador. Esquecemos da nossa postura ereta, esquecemos que quando a gente está assim, o nosso chakra, né, não está para cima, e que assim o nosso chakra está para cima, nosso peito está aberto, nosso coração está expandido, nós vamos esquecendo disso. Mas somos esse homem ereto. Pelo menos temos que tentar ser esse homem ereto, né? Em posição ética, moral e mesmo física, né? E o homem evoluiu lá das cavernas, evoluiu nessa parte material, física, tecnológica, nem precisa falar muito com tantas tecnologias que a gente tem hoje. Evoluiu no aspecto moral, no aspecto ético. No moral, porque ele passou a compreender cada vez mais que a moral existe e que é para ser praticada. Que a ética existe e que é para ser praticada. Né? Espiritualmente nós estamos evoluindo. Temos que acreditar nisso, né? É uma das bases da doutrina espírita. Porém, né, a gente pode afirmar isso assim com muita certeza, de que o mais importante nesse processo evolutivo humano é a consciência de poder ver e analisar e decidir, discernir o que é bom, o que é ruim, o bom, o bem do mal, né? O certo do errado. E essa consciência que foi se aflorando à medida que a gente foi evoluindo, que hoje é muito certo dentro de nós, que a gente tem essa possibilidade. Alguém duvida que pode saber o que é bom ou o que é ruim? Não, né? A gente não duvida disso, a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada. E a gente tem essa consciência, isso está muito dentro de nós. Mas o que possibilitou, né, o que possibilita esse movimento de discernir e de escolher é o nosso livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, que é um presente de Deus. E que é isso exatamente que nos difere dos outros animais. Né? Nós temos essa possibilidade de olhar e analisar, raciocinar e escolher. Então, isso possibilita cada dia mais a nossa evolução. Por isso a gente não para de evoluir. Cada dia a gente evolui um pouquinho. A gente pode até estacionar se a gente for meio preguiçoso, né? Mas a gente, se não for preguiçoso, a gente evolui todos os dias, né? Um ser humano, então, esse ser humano vem sendo estudado largamente há milênios. Porque toda essa evolução, a gente começou a perceber essa evolução e começou a estudar, né? Muitas escolas filosóficas surgiram no mundo, tentando o quê? Interpretar esse homem e conhecer esse homem. Mas o que é esse homem? Né? Além de todos os estudos científicos, né? É um animal, é um mamífero, além de todas essas classificações que vieram com a ciência, com o estudo, também as correntes filosóficas apareceram para tentar saber o que é esse homem, para tentar descobrir como esse homem funciona, né? Algumas correntes, então assim, eu vou falar rapidinho de algumas correntes para a gente ir associando, né? Sócrates e Platão, eles já afirmavam que o homem é resultado do ser, espírito imortal, e do não ser, a sua matéria. Então, tanto Sócrates quanto Platão usavam essa associação do ser e do não ser, do espírito e da matéria. Porém, também, a gente teve muita corrente filosófica, ainda tem, né? Porque ainda tem gente que segue essa corrente, que são correntes que não acreditam no espírito. Por exemplo, a corrente dos materialistas. Nos materialistas, eles dizem que o espírito não é nada mais do que a matéria, que lá, num dado momento, por conta própria, a matéria adquiriu consciência. Do nada. É como eu dissesse assim, ó, esse copo aqui, daqui a pouco ele vai começar a pensar.
A matéria adquiriu consciência. Não se sabe como, mas essa é a linha dos materialistas. Não existe espírito. Se o homem pensa, o homem foi a matéria, o homem é um tipo de matéria que adquiriu consciência. Quer dizer, eu posso dizer que eu sou um copo, que penso, né? Matéria, e a matéria fluct. Assim também pensam, parecido, né? Os filósofos atomistas. Tudo são os átomos. Os átomos, de repente, caprichosos que são, resolveram pensar. Viramos nós. Somos átomos pensantes caprichosos, esses átomos. Por vontade própria, eles, pum, vamos pensar. Será? Não sei, mas assim eles pensam. Né? A gente tem que trazer o pensamento deles. Concordar ou não é outra coisa. Então, se juntando a essas correntes filosóficas, né, tentando nessa busca de conhecer o homem, surgiu a psicologia. Né? E a psicologia, no começo, ela surgiu como uma corrente filosófica. Depois ela foi se separando da filosofia e foi se firmando mais como uma ciência. Né? Uma ciência que estuda a psique humana. Essa ciência, a psicologia, ela vem ajudando no entendimento e na compreensão do comportamento do ser humano. Então a psicologia ela acaba partindo mais para a questão comportamental. Né? E como eu falei, tudo evolui, também a psicologia evoluiu e também a psicologia foi passando por diversas correntes, das mais tradicionais até as correntes mais modernas. Né? Então a gente cita como exemplo a psicanálise, né, que vem lá com Freud, Jung, mais tradicional, lá mais antiga um pouco. Não quer dizer que ela esteja fora de uso, que ela não seja boa, né? Mas foi mais lá no começo. E depois foram surgindo linhas de psicologia mais espiritualistas, vamos dizer assim, que a gente chama das correntes humanistas, a psicologia humanista e a psicologia transpessoal. Né? Então isso tudo busca para entender o homem, para compreender esse serzinho, né, que somos nós. Então, compreender e ajudar os seres humanos também é uma das finalidades da doutrina espírita. Né? Nesse contexto evolutivo surge a doutrina espírita. Também para que a gente possa compreender quem somos, porque esses homens somos nós. Então também para compreender quem somos nós. Né? E a doutrina espírita então sintetiza diversas correntes filosóficas, diversas correntes psicológicas, né? Ela vai agrupando. Tudo isso a gente vai encontrando explicação e a gente vai encontrando similaridade. Né? Gostamos de definir o espiritismo de uma forma bem simples, bem simplista mesmo, como um modo de vida. Né? Mais do que tudo, é um modo de vida, essa nossa doutrina. Tá? Porque se a gente, tem muita gente que diz assim, é religião, é isso, é que fica brigando. Não vamos brigar. A doutrina espírita é um modo de vida. É uma forma fácil da gente entender. É um modo de vida que reúne, sim, filosofia, que reúne ciência e que reúne religião. Porque é um modo de vida que reúne filosofia, porque ela tem bases firmes, bases sólidas, conceituais, filosóficas. É ciência, sim, porque ela tem bases comprovadas pela ciência, tem estudo científico que mostra, né, o peso da alma. Já tem estudos que comprovam isso, né, que a alma tem até um peso. Então, ciência, doutrina filosófica, tem bases sólidas, sim, é religião, sim, mas acima de tudo, é uma forma de vida, é uma maneira da gente viver. Segundo Joana de Ângeles, o Espiritismo estuda o homem na sua condição de espírito eterno.
auxiliando-o na resolução dos seus problemas sem o uso da violência e com base na reencarnação. Bonito também essa forma de dizer da Joana, né? E por sinal eu descobri que foi a primeira feminista. Sabiam que Joana de Ângeles foi a primeira feminista do planeta? Então, até tem uma passagem que diz que Divaldo estava fazendo uma palestra e aí Divaldo usou, né, citou na palestra um ditado popular que diz: atrás de todo homem tem uma grande mulher. Aí quando acabou a palestra, disse que Joana de Ângeles falou para ele assim: ah, meu irmão, querido, por que atrás? Aí o Divaldo não teve jeito, escapuliu, né? É, porque começa atrás, depois ela passa para o lado, daqui a pouco ela já passou na frente. Né? Imagina com uma mentora feminista dizer que a mulher está atrás do homem. E ela não deixou por menos. Por que atrás, meu filho? Contam, né? E aí, então, o Espiritismo, vou repetir para vocês isso que é lindo, né? O Espiritismo estuda o homem na sua condição de espírito eterno, auxiliando-o na resolução dos seus problemas sem o uso da violência e com base na reencarnação. Assim, então, né, a gente pode dizer que a doutrina aponta aos seres um rumo seguro, um rumo para a felicidade, um roteiro para a nossa evolução. Né? Isso é a doutrina espírita, esse roteiro para a evolução, esse roteiro para a felicidade. Que dá para a gente pensar assim, né? Se a gente então é feliz porque a gente não está andando no roteiro, né? Não está cumprindo o roteiro, né? Então, porém, né, como todo mundo, né, ainda está repleto de guerras, com tudo isso, com toda essa evolução, como é que a gente ainda vê tanto conflito, tanta guerra? Se a gente está, né, tem tantas correntes, tantas filosofias, tantas religiões, tanto estudo sobre o homem e a gente ainda consegue ver tanto conflito e tanta guerra. Por que será? Será que estamos cumprindo os roteiros? Não só da doutrina espírita, né, mas enfim, será que estamos cumprindo roteiros? Ou temos sido rebeldes? Não sei, né? Também a gente olha, a gente vê assim, tem tanta doença. A ciência evoluidíssima vai lá, cura aquela doença. Vem outra. Primeiro foi o HIV, acabou o HIV, quer dizer, acabou, está controlado, né? A gente já sabe como é que acontece, a gente já sabe como se contamina, como se previne e tal. H1N1, acabou o H1N1, descobriu a vacina, tá? Agora é o ebola. Quer dizer, daqui a pouco, acabou o ebola, é outra coisa. Mas por que isso? Por que esse ciclo não termina? Uma outra pergunta. Hoje nós somos seres tranquilos, serenos, satisfeitos, estamos felizes da vida e em paz? Como é que nós nos encontramos? Podemos dizer que estamos cheios de neuroses, com tantas linhas de psicologia aí, né, para a gente escolher, desde as mais tradicionais, as mais modernas, mas a gente está cheio de neurose e está cheio de it, bronquite, sinusite, artrite, eu já digo, é dorzite, que é dor aqui, dor ali, com dor cá, com dor lá, né? E não é só, antigamente era a idade do condom, quando a gente fazia 50, hoje é com dor, a gente vê criança com todas essas ites, né? Que são as inflamações, inflamação quente, raiva, ebulição. Será que faz algum sentido? Tanta dor? Né? E continua. Por que isso? Vamos ver alguns pontos, né? Tentar refletir um pouco sobre alguns pontos da nossa vida. O que a gente tem feito da vida, né? É verdade que temos uma vida cheia de rotinas e de situações que a gente não deseja mais? É verdade ou é mentira? É verdade? Verdade, né? Por exemplo, um exemplo muito simples, muito
consistente, o nosso trabalho quase sempre, na maioria das vezes, eles não nos agradam. A gente está sempre num trabalho que a gente parece que a gente levanta de manhã e fala assim, mais um dia que eu vou ter que trabalhar, mais um dia que eu vou ter que ir lá naquela empresa. Eu levanto assim, mais um dia que eu vou ter que correr atrás do ônibus, né? Por que que isso acontece, né? Mas a gente continua ali, a gente está preso lá, a gente é obrigada a ir lá, mas a gente continua indo. Por quê? O salário é bom? Pode ser, né? O salário seja bom, por que que eu vou largar essa mamata? Dizem, eu não concordo com isso, tá? Eu vou usar essa brincadeira, mas eu não concordo com isso, porque eu sou funcionária pública. Dizem que o funcionário público não faz nada, fica de braço cruzado. Mas dizem, né? E tem alguns que ficam, a gente sabe, mas não é só o público. No particular também tem aqueles que cruzam o braço. Mas a gente vai usar a brincadeira tradicional, óbvio, né? Então, o funcionário público que fica ali, e por que que ele não vai embora daquele trabalho se ele fica de braço cruzado? O que que ele vai? Vai embora pra quê? Para arrumar outro que ele vai trabalhar mais? Mas será que ele, trabalhando mais ele não estaria mais satisfeito? Né? É só uma brincadeira, porque eu sou funcionária pública e trabalho, minha gente. Bastante. Inclusive, até estava contando para aqui que eu estou pedindo para sair da onde eu estou porque eu estou trabalhando pouco. E estou me aborrecendo muito e fazendo pouco. Para me aborrecer muito e fazer pouco, eu vou para outro lugar que eu consiga fazer mais, trabalhar mais, mas me aborrecer menos. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. O que que eu quero para a minha vida? Eu mereço estar me aborrecendo? Eu preciso e mereço estar me aborrecendo? Não. Eu sou mais importante, né? Mas a gente continua ali. Por quê? Por comodidade, porque o salário tá bom, porque eu já estou acostumada, porque eu não preciso fazer mais esforço. Eu vou ficando. Meu trabalho, eu posso ganhar, eu posso trabalhar, eu posso ganhar 5 mil por mês se eu trabalhar 10 horas. Ah, mas se eu trabalhar 15 horas eu não posso ganhar 7? Opa, então eu vou trabalhar 15 horas. Não é assim que a gente faz? Não é? De quem é a escolha? É o trabalho que é ruim? Ou quem está fazendo a escolha, que está fazendo escolhas baseadas em questões materiais, puramente materiais? Outro exemplo legal, quer ver? Amizade. A gente tem uns amigos, tipo assim, a gente se encontra com eles toda quinta-feira, e aí toda quinta-feira a gente enche a cara, fica até de madrugada falando besteira. Aí a gente já vai para esse grupo e fala assim, ai meu Deus, eu não queria mais ir para lá. Mas então por que tá indo? Estão te obrigando a ir. A gente vai, por quê? Ah, porque o que vão dizer de mim se eu não for mais naquele grupo? Meus amigos de tantos anos. Eles são amigos de tantos anos, mas a gente não tem mais afinidade com eles. A gente está noutra. A gente não quer mais passar a noite na bebedeira. A gente já está noutra. A gente prefere passar a noite ouvindo uma palestra, né? Tem um CDzinho, a gente pega aqui no centro, leva para casa, vai ouvir a palestra de novo. Não a minha, escolhe outra, porque eu sou chata. Né? Eu fico cobrando vocês, né? Escolhe outra. Mas não é isso, gente. Por que que a gente fica ali, naquele grupo de pessoas que a gente não tem mais nada a ver com eles? Ali a gente tem a segurança da companhia. Se a gente ficar em casa sozinho ouvindo o nosso CD, vai estar lá na palestra a pessoa falando pra gente que a gente tem que mudar, que a gente tem que estudar. A gente não quer isso. Mais fácil a gente continuar ali, no grupo, na amizade. E quando a gente vai sair dessa amizade, essa, entre aspas, amizade, quando a gente vai se afastar desse grupo, imagina a reação dos outros ali. Mas você é nosso amigo há tanto tempo, você vai abandonar a gente? Mas olha, eu vou sim, porque isso aqui não tem mais nada a ver comigo, né? É óbvio que a gente pode dizer para eles, ah, não dá mais, a gente está com uma outra ocupação, a gente está, né, tal, eu não quero mais estar bebendo, ah, essa bebida não está me fazendo bem. E devagarzinho a gente começa a não ir mais.
Ninguém amarra a gente a nada nem a ninguém. A gente não fica num lugar, ou amarrado num lugar, ou numa pessoa, se a gente quiser, não quiser. É a gente que está ali, é a gente que está indo. A gente precisa de companhia para se preencher, porque a gente fica com medo da solidão, a gente fica com medo de encontrar a gente mesmo. Então a gente fica encontrando lá com aquele grupo que não pensa em nada, que só faz bagunça, que não traz nada. Né? A gente se anestesia naquele grupo. Porque se a gente ficar sozinho com a gente mesmo, a gente vai ter problema de olhar pra gente. Será isso? Não sei. Pode ser, né? Essa seleção, essa evolução que a gente vai tendo, vai nos tornando seres muito seletivos e muito exigentes. A partir do momento que a gente começa a refletir e a realmente evoluir, a gente vai ficando seletivo e exigente. Algumas pessoas dizem que a gente fica chato. Eu não acho que a gente fique chato. Né? Eu acho só que a gente fica exigente com a qualidade. Aquilo que apresentavam pra gente não tem mais qualidade. A gente quer coisa melhor. Né? A música. A gente vai cada vez se afinizando mais com outro tipo de música. Os filmes, a gente vai trocando gosto pelos filmes. Né? Antes a gente só gostava de filme de luta. Hoje a gente já começa a gostar de outro tipo de filme e a gente vai ficando seletivo, a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer ver, a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer comer, a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer usar, a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer fazer, a gente vai escolhendo aonde e com quem queremos estar. Né? Essa é uma seleção natural, uma exigência nossa a partir do momento que a gente evolui. Né? Então, isso vai sendo para todos os campos da nossa vida, mas normalmente a gente não tem essa coragem, a gente continua preso na insegurança e no medo. Né? A gente fica inseguro e com medo, por isso a gente continua ali preso. As rotinas, essas rotinas às quais a gente está preso, ir ao mesmo grupo, fazer as mesmas coisas, elas são uma forma de prisão. Ou não? São, né? São, todo mundo vê o mesmo filme, todo mundo vê o mesmo programa, todo mundo vai no mesmo bar, no mesmo restaurante, que é da moda, caríssimo, a comida é uma porcaria, mas todo mundo vai, a gente vai também? Ora, não é verdade? É difícil a gente soltar essas coisas. Livros, literatura pobre, literatura baixa, mas está na moda, todo mundo está lendo, a gente corre para comprar, gasta 40, 50 reais para comprar aquele livro. Porcaria, porque todo mundo está lendo, eu vou ler também. Eu vou ler se eu quiser, né? Então, a gente vai, cada vez mais, a gente vai ficando preso. A gente é prisioneiro da moda, a gente é prisioneiro das tecnologias. Ah, mas tem o iPhone 4, 5, 6, 10, 20, 30. Todo mês eu tenho que trocar o meu. Eu faço uma prestação de 3 meses para comprar o iPhone 4, não é isso? Já não sei mais. Que eu não sou ligada nisso, vocês notam, né? Aí eu lá comprei o iPhone 4, paguei em 3 vezes. Quando acabei de pagar, lançou o 5. Meu Deus, faço prestação de novo. Aí eu preciso trabalhar 12 horas em vez de 6 para poder manter tudo isso. Quem que quer? Quem é que está sendo obrigado a fazer isso? Alguém está te obrigando? Aí eu tenho que ter o iPad, eu digo, é o iPad, é o iPod, é o iPod, é o ai o quê? É o ai meu Deus, porque eu estou gastando meu dinheiro comprando cada vez uma coisa mais cara, porque não dá, gente. Daí a 3 meses lançou o outro. E eu não posso ficar com um modelo pior, mas ela tem um modelo melhor, como é que eu vou ficar com um modelo pior do que o dela? Não posso! Ai, que vergonha! Ai, ela tem um modelo melhor que o meu, não. Gente, não pode um negócio desse. Verdade? Verdade. A gente faz isso? A gente faz isso, né? Ah, mas a gente dá desculpa. Ah, mas ele é melhor. Ele faz mais... A máquina fotográfica dele é melhor.
Mas é um celular ou é uma máquina fotográfica? Eu não sei mais, o celular fala? Fala, né? Não sei, porque se eu vejo a preocupação no celular de poder ter. Ontem uma estava falando, quando é que você vai trocar teu celular? Assim você não pode ter Instagram. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ficar quieta. Deixa eu ficar quieta aqui, porque eu não sei muito bem nem o que é isso. Eu nem entrei na conversa, fiquei do lado, eu falei, meu Deus, meu celular fala, já tá bom. Mas o povo não quer um celular para falar, quer um celular para ter um Instagram. Para ter companhia? Ah, pois é, precisa estar o tempo inteiro ali. E isso é companhia? A companhia é você estar com uma pessoa do teu lado que você dá uns amassos. Isso é companhia, gente. Para! O que é isso? Boa tarde a todos. Que o amor do Mestre Jesus, né, esteja nos nossos corações. Já contaram, né, que eu vou falar sobre o homem integral, mas eu sempre gosto de contar como é que surge a ideia do tema que a gente vai estudar. Né? Essa vez surgiu porque eu peguei um livro que se chama O Homem Integral. E quando eu botei o olho nesse livro, eu falei, pronto, está aqui o que eu vou ter que falar. Né? Esse livro, ele foi ditado, né, por Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo. Mas depois, fuçando, né, lá na beleza da internet, que tem coisa boa, né, tem coisa ruim, mas tem coisa boa, fuçando lá, eu consegui achar o livro em PDF. Então, depois eu vou passar para vocês, eu vou deixar anotadinho, né, ou eu passo para a Kika e bota no blog, enfim. O jeito de vocês baixarem esse livro pela internet, porque vale a pena ler. Né? Nós começamos, a nossa ideia é trazer em 2 etapas, porque é muito vasto, talvez até em 3, mas enfim, a princípio a ideia é trazer em 2 estudos, né, um pouquinho do que fala esse livro. Vamos começar definindo exatamente como Joana começa no livro. Joana começa definindo o que é o homem, né? E ela diz que as enciclopédias e os dicionários definem o homem como um animal racional. Então é um animal racional, ele tem a capacidade de raciocínio lógico. Ele raciocina, tipo assim, hoje está mais ou menos frio, mas como eu vou voltar do centro, eu vou ainda fazer compras, vou aqui, vou ali, eu vou levar casaco e guarda-chuva. Né? Isso é um raciocínio lógico. Então, o homem faz esse tipo de raciocínio e ele também consegue verbalizar. Né? Se ele tem alguém, se ele vai vir para o centro com alguém, ele diz, fulano, vamos lá no centro, depois a gente vai em tal lugar e a gente tem que carregar o guarda-chuva e o casaco porque o tempo não está bom. Né? Então, ele verbaliza também de uma forma organizada o pensamento. Isso é uma característica do homem. Os outros animais não conseguem fazer isso. Né? Eu até acho que os animais se comunicam e conversam, mas não dessa forma. Né? O homem, então, é um animal social. Ou seja, ele vive com grupo. Já viram um homem viver sozinho? Não, né? É complicado. Acaba ficando louco. A gente já viu isso até em filme. Né? É um mamífero, quer dizer, mama quando nasce. É bípede, tem 2 pés. E é bímano, tem 2 mãos. Né? E ele ocupa, na escala zoológica, o primeiro lugar. Então, dentro da zoologia, que estuda os animais, ele está na mais alta classe. É o animal mais desenvolvido. Né? Tem animais que têm uma célula, os homens não, tem muitas células. Né? E assim vai, milhões de definições para o que é um homem. Né? Inicialmente também, esse homem, que somos nós, quando falamos homem, estamos nos referindo a seres humanos, né? Homens, mulheres.
Esse homem, esse animal, vivia nas cavernas. Apenas lutava e caçava para sobreviver. O seu corpo não era como o nosso, né? Ele já vivia sempre curvado. Imagina, né? Ele vivia sempre escondido com medo. Era essa já a posição natural dele. Com a evolução, o corpo evoluiu e a gente vê isso. Todo mundo que passou aqui no banco escolar, logo no comecinho, já sabe disso, né? Tem até um desenho clássico que vai o homem que é bem curvado e ele vai se levantando até estar ereto, né? Aí somos os homens eretos, né? Tudo então evolui, né? Se o ser é pensante, o ser pensa e cada vez que ele pensa ele elabora, cada vez que ele pensa ele evolui, né? E ele evoluiu no seu corpo físico, que saiu lá do corpo curvado das cavernas até o homem eretos, que somos nós, né? Hoje nem tanto eretos, porque estamos com alguns vícios de postura em função de computador, de televisão, né? Então estamos voltando meio que ao homem das cavernas, né? Meio que só assim para estar vendo no computador. Esquecemos da nossa postura ereta, esquecemos que quando a gente está assim, o nosso chakra, né, não está para cima, e que assim o nosso chakra está para cima, nosso peito está aberto, nosso coração está expandido, nós vamos esquecendo disso. Mas somos esse homem eretos. Pelo menos temos que tentar ser esse homem eretos, né? Em posição ética, moral e mesmo física, né? E o homem evoluiu lá das cavernas, evoluiu nessa parte material, física, tecnológica, nem precisa falar muito com tantas tecnologias que a gente tem hoje. Evoluiu no aspecto moral, no aspecto ético. No moral porque ele passou a compreender cada vez mais que a moral existe e que é para ser praticada. Que a ética existe, que é para ser praticada, né? Espiritualmente nós estamos evoluindo. Temos que acreditar nisso, né? É uma das bases da doutrina espírita. Porém, né, a gente pode afirmar isso assim com muita certeza, de que o mais importante nesse processo evolutivo humano é a consciência de poder ver e analisar e decidir, discernir o que é bom, o que é ruim, o bem do mal, né? O certo do errado. E essa consciência que foi se aflorando à medida que a gente foi evoluindo, que hoje é muito, muito certo dentro de nós, que a gente tem essa possibilidade. Alguém duvida que pode saber o que é bom ou o que é ruim? Não, né? A gente não duvida disso, a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada. E a gente tem essa consciência, isso está muito dentro de nós. Mas o que possibilitou, né, o que possibilita esse movimento de discernir e de escolher é o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio que é um presente de Deus. E que é isso exatamente que nos difere dos outros animais, né? Nós temos essa possibilidade de olhar e analisar, raciocinar e escolher. Então, isso possibilita cada dia mais a nossa evolução. Por isso a gente não para de evoluir. Cada dia a gente evolui um pouquinho. A gente pode até estacionar se a gente for meio preguiçoso, né? Mas a gente, se não for preguiçoso, a gente evolui todos os dias, né? Um ser humano, então, esse ser humano vem sendo estudado largamente há milênios. Porque toda essa evolução, a gente começou a perceber essa evolução e começou a estudar, né? Muitas escolas filosóficas surgiram no mundo, tentando o quê? Interpretar esse homem e conhecer esse homem. Mas o que é esse homem, né? Além de todos os estudos científicos, né? É um animal, é um mamífero, além de todas essas classificações que vieram com a ciência, com o estudo,
também as correntes filosóficas apareceram para tentar saber o que é esse homem, para tentar descobrir como esse homem funciona, né? Algumas correntes, então assim, eu vou falar rapidinho de algumas correntes para a gente ir associando, né? Sócrates e Platão, eles já afirmavam que o homem é resultado do ser, espírito imortal, e do não ser, a sua matéria. Então, tanto Sócrates quanto Platão usavam essa associação do ser e do não ser, do espírito e da matéria. Porém, também, a gente teve muita corrente filosófica, ainda tem, né? Porque ainda tem gente que segue essa corrente, que são correntes que não acreditam no espírito. Por exemplo, a corrente dos materialistas. Nos materialistas, eles dizem que o espírito não é nada mais do que a matéria, que lá, num dado momento, por conta própria, a matéria adquiriu consciência. Do nada. É como eu dissesse assim, ó, esse copo aqui, daqui a pouco ele vai começar a pensar. A matéria adquiriu consciência. Não se sabe como, mas essa é a linha dos materialistas. Não existe espírito. Se o homem pensa, o homem foi a matéria, o homem é um tipo de matéria que adquiriu consciência. Quer dizer, eu posso dizer que eu sou um copo, que penso, né? Matéria, e a matéria fluct. Assim também pensam, parecido, né? Os filósofos atomistas. Tudo são os átomos. Os átomos, de repente, caprichosos que são, resolveram pensar. Viramos nós. Somos átomos pensantes caprichosos, esses átomos. Por vontade própria, eles, vamos pensar. Será? Não sei, mas assim eles pensam. Né? A gente tem que trazer o pensamento deles. Concordar ou não é outra coisa. Então, se juntando essas correntes filosóficas, né, tentando nessa busca de conhecer o homem, surgiu a psicologia. Né? E a psicologia, no começo, ela surgiu como uma corrente filosófica. Depois ela foi se separando da filosofia e foi se firmando mais como uma ciência. Né? Uma ciência que estuda a psique humana. Essa ciência, a psicologia, ela vem ajudando no entendimento e na compreensão do comportamento do ser humano. Então a psicologia ela acaba partindo mais para a questão comportamental. Né? E como eu falei, tudo evolui, também a psicologia evoluiu e também a psicologia foi passando por diversas correntes, das mais tradicionais até as correntes mais modernas. Né? Então a gente cita como exemplo a psicanálise, né, que vem lá com Freud, Jung, mais tradicional, lá mais antiga um pouco. Não quer dizer que ela esteja fora de uso, que ela não seja boa, né? Mas foi mais lá no começo. E depois foram surgindo linhas de psicologia mais espiritualistas, vamos dizer assim, que a gente chama das correntes humanistas, a psicologia humanista e a psicologia transpessoal. Né? Então isso tudo busca para entender o homem, para compreender esse serzinho, né, que somos nós. Então, compreender e ajudar os seres humanos também é uma das finalidades da doutrina espírita. Né? Nesse contexto evolutivo surge a doutrina espírita, também para que a gente possa compreender quem somos, porque esses homens somos nós. Então, também para compreender quem somos nós. Né? E a doutrina espírita, então, sintetiza diversas correntes filosóficas, diversas correntes psicológicas, né? Ela vai agrupando. Tudo isso a gente vai encontrando explicação e a gente vai encontrando similaridade. Né? Gostamos de definir o espiritismo de uma forma bem simples, bem simplista mesmo, como um modo de vida. Né? Mais do que tudo, é um modo de vida, essa nossa doutrina. Tá? Porque se a gente, tem muita gente que diz assim,
Ah, é religião. Ah, é isso. Ah, é que fica brigando. Não, não vamos brigar. A doutrina espírita é um modo de vida. É uma forma fácil da gente entender. É um modo de vida que reúne, sim, filosofia, que reúne ciência e que reúne religião. Porque é um modo de vida que reúne filosofia, porque ela tem bases firmes, bases sólidas, conceituais, filosóficas. É ciência, sim, porque ela tem bases comprovadas pela ciência, tem estudo científico que mostra, né, o peso da alma. Já tem estudos que comprovam isso, né, que a alma tem até um peso. Então, é ciência, é doutrina filosófica, tem bases sólidas, sim, é religião, sim, mas acima de tudo, é uma forma de vida, é uma maneira da gente viver. Segundo Joana de Ângeles, o Espiritismo... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.